Com muito prazer, estamos aqui dando continuidade a esse culto nesta noite. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta Coríntios, capítulo 8, de 1 ao 9. Segunda carta de Coríntios, capítulo 8, de 1 a 9. Esse texto, ele trata dos cuidados para com os necessitados. Cuidado para com os necessitados. Capítulo 8, 2 Coríntios, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Versículo 2: Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Versículo 3: Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Versículo 4: Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Versículo 6: Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Versículo 7: Mas como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação, em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestam abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. E o versículo 9: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Que texto lindo, né? Esse texto, ele trata de uma questão muito importante na vida. É a questão de ajuda aos necessitados. E o que me chama a atenção nesse texto, há algumas coisas que me deixaram assim, realmente impressionado com esses irmãos. Eles estavam fazendo uma coleta para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Mas acontece que eles eram também muito pobres, mas eles se deram de uma forma tão gigantesca que nós estamos tomando conhecimento disso. O apóstolo Paulo, ele tinha esta sensibilidade para perceber as coisas e deixar relatado, né? E o apóstolo Paulo, ele trabalhou muitas vezes sobre este assunto. Nos capítulos 8 e também 9, de uma forma direta, ele está apresentando conceitos que são inspirados quanto ao assunto que é a mordomia. E uma das coisas mais importantes é que nós temos um grande exemplo
Nós temos um modelo que a gente precisa seguir. É o modelo de Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim como um filho que procura seguir a orientação dos seus pais, ele precisa de bons exemplos de seus pais para que ele se torne um cidadão de bem, se torne um cidadão respeitado pela sociedade, que tenha um caráter firme e libado. O cristão também, ele tem essa referência. É só a gente olhar para os passos de Cristo, que assim nós vamos ser bem-sucedidos. Ele é a referência do nosso modo de viver. Ele é a referência de todo o cristianismo, em todos os lugares, que ele veio para cumprir, e para demonstrar esse amor por vidas, e isto sem a gente merecer. Nós não merecemos absolutamente nada. Gostaria que vocês permanecessem com o texto aberto. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, nos informa que a contribuição para o sustento e para a obra do Senhor, ou para o socorro dos irmãos que são mais carentes, ele tem a sua motivação na graça de Deus, na graça e na misericórdia de Deus. Então é essa mesma graça que levou Jesus a deixar sua glória se tornar humano, para nos ensinar como se vive nessa terra. E isso ele fez pagando um alto preço na cruz do Calvário, pois ele conhecia muito bem o que ele esperava de cada um de nós. Conhecia como a gente precisa viver neste mundo sem olhar somente para nós mesmos, mas olhar para o outro, para o próximo. Versículo 2, 2 Coríntios 8, 2, vai dizer que os macedônios, eles se deram voluntariamente. O que é isso? Sem ser pressionado. Era algo natural, espontâneo, e eles o faziam com grande alegria. Aí está a diferença. Deram o que não tinham, porque eles não eram obrigados a dar. Eles não eram obrigados a dar. E eles faziam isso sem interesse de receber nada em troca. Isso é muito, muito bonito. 2 Coríntios 8, versículo 3, fala que ainda eles estivessem passando pela prova da falta de uma vida mais abastada. Eles também passavam por carências materiais. Eles transbordaram em generosidade. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo esse texto, mas ele é de um exemplo formidável. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, fala do dom da liberalidade. É o dom de contribuir, de repartir um pouco que você tem, sem você fazer cálculos. Você faz isso com o coração livre, livre de motivos egoístas. Isso é extraordinário.
E eles deram mais do que podiam, e eles pediam até emprestado, pediam dinheiro emprestado de fora para aumentar a oferta aos crentes da Judéia. Sabe lá o que é isso? Você pedir emprestado para você ajudar o outro. 2 Coríntios 8, versículo 4. Eles suplicaram insistentemente para ter o privilégio de participar da assistência aos santos. Meus irmãos, quanta coisa boa a gente tem nesse texto. E eles pedindo-nos, quando a graça de Deus atua profundamente no coração, não é necessário que o crente seja pressionado, seja forçado a contribuir. Isso é voluntário, esse compartilhamento com outros que passam por situações adversas. 2 Coríntios 8, 5. Primeiramente, entregaram a si mesmos ao Senhor. Entregar a si mesmo ao Senhor é você colocar a sua vida no serviço do Mestre, sem pedir nada em troca. Isso é um prazer que é, na verdade, um dom que Deus dá. Antes da obrigação de amor, que muitas das vezes, quando é obrigado, não tem tanto valor assim. Temos então uma responsabilidade de uma dedicação de nossas vidas pessoalmente ao Senhor. E versículo 5 do capítulo 8: então somente fizeram como nós esperávamos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Eles, o que eles fizeram? Eles também se ofereceram ao apóstolo para viajar com ele, com o apóstolo, e participar da obra missionária, desde que esta fosse a vontade do Senhor. Isto é, um oferecimento à obra missionária. Eu sei que aqui na igreja tem muita gente que gosta de evangelismo, gosta de fazer a obra do Senhor. Então, isso é algo que está, às vezes, um pouco adormecido dentro de nós, mas isso faz um bem muito grande, quando a gente pode compartilhar com o outro, né? E o que a gente tira de lição desse texto é que as pessoas são mais importantes do que as nossas posses, do que o nosso dinheiro. Isso é fantástico, é mais importante. Lembrando que a igreja na Macedônia, ela nasceu na visão missionária da obra do apóstolo Paulo. Em Atos 16, 9, Paulo, durante a noite, ele teve uma visão, e nessa visão um homem apareceu a ele, né, e fez um pedido. Esse homem estava em pé e suplicava o seguinte: passa a Macedônia e ajude-nos. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem essa necessidade de pregar o evangelho a outras pessoas que ainda não conhecem. 2 Coríntios 8, versículo 7: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância.
Paulo aqui ele faz uma observação, dizendo que aqueles irmãos estavam manifestando os dons do Espírito, eles estavam exercendo um dom que eles receberam do Senhor. E ele diz: vocês se destacam em tudo. E ele faz aqui uma lista: destacaram na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. Isso é, sabe, uma coisa completa, é uma coisa de plenitude. Isso é muito importante. E aqui eles destacam-se também nesse privilégio de contribuir, assim como os macedônios o foram de forma extraordinária. Versículo 9, 2 Coríntios 8, versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. A graça de Deus, ela foi a oferta maior, que a gente não tem nem como mensurar, nem como retribuir a oferta de Cristo. Então, eles tinham uma origem muito forte, que era a graça de Deus, que é manifesta a todas as pessoas, independentemente se a pessoa é crente ou não. Você sabia que os crentes também, muitos pensam que é só para eles as bênçãos? O não crente também é abençoado. Deus abençoa as pessoas de uma forma completa, porque Deus não tem interesse, Ele não precisa da gente, de nada. Há um texto em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Jesus, como precursor do domínio humano, restaurando sobre a terra, foi feito por algum tempo inferior aos anjos, mas agora ele está coroado em glória e honra, e ele está à destra de Deus, e lá ele intercede por nós. Hebreus 2:9. Então, o que Jesus fez? Ele se esvaziou, deixou a sua riqueza celestial, a sua glória, e ele se esvaziou completamente. E aqui o texto: para a pobreza completa. E qual foi a motivação? Por amor, simplesmente um amor desinteressado, porque ele é dono de tudo, não precisa de nada, e ele fez isso de uma forma voluntária. E ele amou não somente os cristãos, aqueles que haveriam de ser, amou o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, tal maneira é abrangente, não tem como mensurar isso. Qual é o objetivo desse amor derramado por nós? Ele quer, e ele faz uma troca, ele tira de nós a miséria total e dá uma riqueza celestial. Veja o texto de Romanos 8,17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, com Ele sejamos também glorificados. Meus irmãos, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Aí você pode dizer: mas tem muito cristão sofrendo. A despeito de os cristãos sofrerem atualmente, todos nós temos a garantia de no futuro desfrutarmos da herança que Cristo deixou para nós. E não é pouca coisa essa herança, ela é celestial, ela é imensurável, magnífica.
aqui tem, meus irmãos, um apelo muito grande, para que assim como Jesus foi este exemplo no servir, em ser dulo, servo, assim nós também devemos ser generosos com os outros, não só em palavras, mas nas ações, também com os nossos bens, também dedicação do tempo, energia em favor da ampliação e da divulgação do reino de Deus. Finalizando essas palavras aqui, sobre o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, com uma forma geral, eu já falei recentemente que a nossa primeira obrigação como não crentes é mostrar para eles que eles estão também sendo abençoados com a graça de Deus. Agora, é só você querer aceitar. Se você não quiser aceitar, também não é obrigado. Mas a gente precisa nos tornarmos mais generosos. E para isso, a gente precisa às vezes mudar algumas coisas. Talvez uma prioridade, talvez um hábito, a gente precisa consertar, às vezes até um controle mais no gasto com o dinheiro que você recebe, porque tem gente que gasta à toa, sem precisar, sem medir. Agora, a coisa mais importante é o amor às almas perdidas, está no campo da visão missionária. Essa visão é dada a todos nós. Que o Pai Celestial nos faça compreender, nos faça entender essa necessidade, sabe? Isso é uma coisa assim voluntária, a gente precisa fazer isso, né? O mundo está carente da graça e da misericórdia do Senhor, e às vezes nós que somos chamados para sermos os agentes do reino de Cristo, muitas vezes nós nos fechamos e com isso a gente perde a oportunidade. Precisamos estar então atentos ao chamado para definitivamente, totalmente participarmos no reino de Deus, neste mundo que precisa sim da nossa energia, da nossa ação. Sejamos então, irmãos, instrumentos a serviço do reino de Deus. Você pode dizer amém? Convido os irmãos a nos ajudar no Ministério de Louvor. O hino 360 do Cantor Cristão. Eu quero agradecer aos irmãos que estão ou que vão assistir essa gravação. Quero agradecer a novos irmãos que se inscreveram. A gente tem aumentado bastante o nosso número de ouvintes, né? Esse hino, ele tem uma mensagem muito profunda, título: Companheiro, de teu cuidado terno me cerca, ó Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Quem puder ficar de pé, vamos encerrar o culto com esta adoração. De teu cuidado terno me cerca, ó Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e
das missões felizes, abrir-me para e par a ti naquele dia, no dia sem igual, como os remidos cantarei, vou ir triunfar. Amém? Pai querido, obrigado por esta noite. Eu te louvo pela vida dos irmãos, pela existência dessa igreja aqui nesta localidade. Nós te adoramos, Senhor, e agradecemos pelo grande privilégio de aqui servirmos como os teus agentes. Oramos em nome de Jesus. Amém.